Tínhamos alguns planos para daqui a uns 2 anos termos um herdeiro, e Deus, com sua infinita graça, majestade, soberania, nos surpreende cada vez mais. E ela já está ali indo para o 7º mês, descobrimos bem tardio, mas tardio para o homem, porque para Deus está no tempo certinho. Queria agradecer a Deus pelas nossas vidas. Igreja, eu também gostaria de agradecer a tribuna, aos pastores, a qual nos ajuda, nosso irmão presbítero David. Sempre que a gente tem dúvida, irmãos, tem dúvida da palavra, não procura o pastor Gerson, mas procura o presbítero David. São homens que nos ajudam muito. Isso é muito importante para nossas vidas. Nosso irmão Anderson também costuma nos ajudar bastante, e os irmãos continuam sempre nos ajudando em oração, porque a cada dia que passa nós estamos aprendendo mais e mais da palavra do Senhor, que nunca é o suficiente, nunca somos espertos demais para aprender. Aprendemos até com uma criança. Amém? Então a minha palavra dessa noite é gratidão a Deus, gratidão às pessoas que estão à nossa volta, que celebram com a nossa alegria, com a nossa felicidade e que nos ajudam espiritualmente falando. Amém? Agora sim, vamos colocar de pé. Vou ler uma palavra, é uma passagem muito conhecida. Hoje eu nem trouxe esboço, porque o que Deus tocou no meu coração, espero conseguir passar de uma forma bem simples para os irmãos entenderem. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 8, a partir do verso 43. Palavra bem conhecida por todos nós, que fala acerca da mulher que havia 12 anos e tinha um fluxo de sangue. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém? Diz assim: e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curado. Chegando por detrás dele Jesus, tocou a orla dos seus vestidos e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que te tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Glória a Deus. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou tremendo e prostrando ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo, vou ler o 47 de novo. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Senta aplaudindo a Jesus. Glória a Deus. Igreja, percebam que essa passagem é descrita por 3 evangelistas: Mateus, Marcos e Lucas. E é uma passagem que toca muito ao meu coração. Nosso irmão evangelista aí, já até comentei com ele, que uma vez ele ministrou essa palavra aqui e foi muito confrontante comigo. O Senhor usou muito a vida dele para falar comigo naquela noite. E eu comecei a pesquisar um pouco mais, a procurar entender um pouco mais sobre esse milagre. Milagre este, um dos que Jesus fizera. Sabemos que hoje o Evangelho chegou até nós, mas para que chegasse até nós, tem que ter uma continuidade. Continuidade esta é que os discípulos acompanhavam Jesus e viam os seus milagres.
Jesus, ele nunca precisou provar nada para ninguém. Ele é soberano sobre todas as coisas. Mas ele precisou deixar alguns sinais de que ele é o Filho de Deus. Então, muitos dos milagres que alcançam nossas vidas até hoje, até os dias de hoje, é fruto de que muitas pessoas ouviram, sentiram e pôde compartilhar o que Jesus fez em nossas vidas e em suas vidas. A Bíblia fala, irmãos, que essa mulher, ela havia 12 anos que padecia que havia um fluxo de sangue. E para aquela época, uma pessoa que havia um fluxo como esse, ela carregava em seus ombros, em suas costas, uma palavra muito pesada. Nós já vamos chegar lá. Sabemos que naquela época, segundo a lei de Moisés, muitas coisas tinham que ser feitas para termos acesso aos templos, aos tabernáculos. E segundo a lei de Moisés, uma mulher a qual tinha o seu período, o seu ciclo natural, ela tinha que se afastar um pouco, porque ela teria que passar por um processo de purificação. Então é como se ela tivesse impura. Mas não vamos vincular impureza ao pecado. Impureza é uma coisa, pecado é outra. Então uma mulher comum, a partir do momento em que ela era uma jovem, uma adolescente, quando ela ia passar para a fase adulta, que começava o seu primeiro ciclo, ela precisava se ausentar e ela não poderia ter contato com nenhum outro tipo de pessoa, segundo Levítico 12. Depois os irmãos analisam, é um estudo muito complexo. Para eu tentar explicar Levítico 12, levaria ao mínimo umas 2 horas e talvez eu nem conseguiria explicar para os irmãos de uma maneira simples de compreender. Mas naquela época, uma mulher, uma moça, quando saía da sua fase para ser uma mulher, ela teria que passar por esse processo chamado de purificação. Essa jovem, de repente, igreja, eu imagino um lugar, de repente com uma governanta, porque se ela não podia ter contato com as pessoas, não é qualquer tipo de pessoa que podia ajudá-la no processo de purificação. Por quê? Porque onde ela tocasse, teria que ser feito um processo. Então uma pessoa comum não iria entender que processo seria esse e a maneira correta como deveria ser feito. Então essa mulher, ela é afastada de longe, de próximo da sua família. Então ela passa a conviver num lugar ali onde de repente teriam mais garotas e mais mulheres. E para ela, segundo sua mãe ou as pessoas que a aconselhavam, seria um processo comum, porque todas as mulheres passaram por aquele processo. De repente a sua mãe, para ajudar, a confortar, para ela não se sentir sozinha naquele lugar, falou para ela que a avó dela passou por aquele processo, a mãe também passou, e agora era a vez dela, e futuramente poderia ser a filha e uma futura neta. Então era um processo comum. E ela passando por esse processo, eu fico imaginando ali a família daquela jovem. Bom, ela foi, um tempo mínimo ali era de 7 dias. O tempo mínimo era aproximadamente de 7 dias. Eu me fico imaginando, passar esses 7 dias, a família daquela jovem indo ao encontro dela, para buscar, para levar a filha, que de repente tinha planos, tinha projetos de ser mãe, de ter uma família. E ela chegar no local onde a filha estava e de repente ela ouviu falar assim: olha, ela ainda precisa ficar mais um tempinho aqui. Então essa jovem, ela precisa passar mais um tempo, ou seja, dobrou o tempo. Se eram 7 dias, ela teria que ficar mais 7, então já são 14 dias. Agora imagina ao fim desses 14 dias,
família chegar com aquela esperança, agora ela vai voltar para casa. E chega lá e a palavra é negativa mais uma vez. Não conseguimos completar o tempo de purificação dessa jovem. Já passa para meio mês. Metade do mês essa jovem longe da família. Tempo esse que seria de alguns dias, ela já está se aproximando de metade do mês. Agora essa contagem começa a ficar um pouco pior, porque ela passa de metade de um mês para um mês completo. Então algo não está certo ali. E esses dias começam a ser contados a partir de meses. Passa um mês, passa 2 meses, passam-se 3 meses, e essa jovem não consegue completar o ciclo de purificação. Imagina o quão frustrante seria algo que demoraria aproximadamente uma semana, já se aproximou de meio ano. Só que essa conta não para em meio ano, essa conta chega a 1 ano. Imagina, 1 ano longe de quem você ama. Essa jovem era cheia de esperança, essa jovem era cheia de sonhos, e por um problema que nem era dela, algo que ela não fez, impedir ela de realizar alguns sonhos. Aleluia! Eu fiquei muito tranquilo e me senti que essa era a palavra que Deus tinha para hoje, porque a palavra de início foi falando sobre problemas em nossas vidas, que é para o Senhor resolver, porque a glória é para Ele. Aleluia! E o louvor que as irmãs cantaram também fala que tudo é de Deus, toda a enfermidade, tudo que está na terra, temos o aval de Deus. Temos que apenas confiar, porque tem problemas em nossas vidas que somente é resolvido para a glória de Deus. Agora imagina aquela jovem, começam, ao invés de contar dias, meses, depois de meses ela começa a contar anos. Anos longe da família, longe dos seus entes queridos. Aquela jovem, ela é colocada num lugar diferente das jovens que eram impuras. A partir deste momento, veio um jugo, uma palavra sobre as suas costas que tem um peso muito maior. Essa jovem, ela não é conhecida mais como uma jovem impura, ela é conhecida como uma jovem imunda. Tudo que ela toca não é mais impuro, tudo que ela toca agora é imundo. É muito pesado. Eu fico me colocando no lugar daquela jovem, onde se ela tocar em alguma coisa, ali já está imundo, como se ela fizesse algo de muito grave, mas era algo que aconteceu na vida dela, que só tinha alguém que poderia resolver esse problema para ela. Aleluia! Igreja, essa mulher, acredito eu que a família dela vinha de uma remuneração muito boa, porque a palavra de Deus diz que eles gastaram tudo que eles tinham com os médicos, com a medicina, e ninguém naquela época podia resolver o problema daquela jovem. Ninguém. Do mesmo modo que hoje ainda tem falsos pregadores, falsos profetas, eu acredito que naquela época também tinha. Imagino que de repente alguém ali falasse: olha, tem um mago ali que pode fazer alguma coisa, tem um bruxo ali que pode fazer tal coisa, mas nunca comoveu essa mulher. Mas apareceu alguém ali que começou a falar de um tal de Jesus. Aleluia! Tem um tal de Jesus aí que está fazendo milagres. Eu acredito que durante 12 anos as frustrações daquela mulher começou a ver uma luz no fim do túnel. Aleluia! Essa mulher, ela começou a observar que de repente aqueles 12 anos surgiu um pouco de esperança em sua vida. Irmãos, no dia 18 desse mês, quando o Senhor confirmou em meu coração essa palavra,
Eu chorei muito. Eu estava indo trabalhar, meditando ao Senhor, e Ele tocou no meu coração, e eu chorei muito na minha ida para o trabalho. Porque para essa palavra chegar até aquela mulher, precisou de quê? Precisou que o Evangelho, que o nome de Jesus fosse proclamado, fosse anunciado por alguém. É como se fosse aquele telefone sem fio. Fala para um, fala para outro, fala para outro, fala para outro, fala para outro. E o milagre estava batendo a porta dela, mas Jesus, ela nem conhecia Jesus ainda, ela não podia andar entre a multidão. Naquela época, uma pessoa para poder andar em meio à multidão, ela precisava ter como se fosse um alvará de funcionamento hoje. A igreja ela precisa de um alvará de funcionamento para ter as portas abertas. Um comércio da mesma maneira. E naquela época, a pessoa precisava de um salvo-induto. O que seria isso? Certa vez, nosso irmão Diácono Anderson pregou aqui sobre o cego Bartimeu. Ele possuía uma capa. Essa capa é como se fosse um salvo-induto. O que seria isso? Aquele homem, durante um período de tempo, ele poderia circular em meio ao povo. Então, perceba que algumas pessoas, de repente por algum amigo, ou de repente por piedade de alguém do reino, do governo daquela época, lhes davam uma certa regalia para poder andar em meio ao povo. A palavra de Deus diz que se dois cegos guiar um ao outro, ambos vão cair no buraco. Mas naquela época, o cego Bartimeu era um exemplo. Ele conseguia pegar esmola, ele conseguia pegar mantimento, alguma coisa, e ele ia para este lugar onde essas pessoas que eram rejeitadas pela sociedade, e ele ajudava a alimentar aquele povo. Esse lugar ficava afastado do reino, porque imagina assim: vou receber a visita de alguém na minha casa. Normalmente, onde a gente coloca a bagunça? Embaixo da cama, no cômodo abandonado. Era assim que faziam com aquele povo. Eles eram jogados num vale. O pastor Marco Feliciano disse que era o vale dos rejeitados. O vale onde ninguém queria estar, porque ali você ia passar fome, você ia passar dificuldade, você seria chamado de imundo, você ia ser chamado de tudo quanto é nome ruim daquela época. Era ali onde essas pessoas eram colocadas. E este nome de Jesus começou a chegar neste lugar. E para que chegasse neste lugar, alguém estava anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Igreja, hoje, nos dias de hoje, infelizmente, igreja, a gente tem alguns entretenimentos na casa de Deus. É o ministério de dança, é o ministério de louvor, é o grupo das crianças. Irmão, o louvor é uma bênção. O louvor acalma a nossa alma. O louvor, ele nos dá esperança. Mas o que nos mantém de pé, continua sendo a palavra de Deus. Se nós não nos alimentarmos da palavra de Deus, só estaremos sendo motivacionados ou emocionados. Muitas vezes o louvor toca lá na alma, a gente chora, mas na maioria das vezes nós choramos porque a nossa alma está ferida, a nossa alma está abatida, é a nossa alma pedindo socorro, e a gente não lê a Bíblia, não vai atrás do nosso alimento espiritual, que é o que nos mantém de pé, igreja. A palavra de Deus, desde aquela época, vem fazendo efeito na vida das pessoas. Quantas vezes vimos bens na igreja? É um levanta toda hora. Irmãos, olha, na igreja, acredito que se na casa da gente a gente bebesse tanta água, igual na igreja, ninguém ia ter problema renal, ninguém ia ter diabetes, ninguém ia ter nenhum tipo desse tipo de enfermidade.
porque nós não estamos levando a palavra de Deus com sinceridade. É difícil irmãos falar isso, porque quando Deus fala aqui primeiro, quando Deus falou comigo, Ele confrontou a mim. Quantas vezes a gente vem para a casa do Senhor, não prepara um versículo sequer, passa-se semanas e nós não lemos a palavra do Senhor, o nosso manual de instrução que vai nos levar para o céu. É o nosso manual de instrução. Temos aula bíblica aqui toda segunda-feira. É contado as pessoas que vêm para a aula bíblica. Amém, irmão? Eu acredito que talvez em seu lar, em sua casa, você esteja meditando. Glória a Deus, louvado seja Deus por isso. Mas a partir do momento em que nós temos um tempo aqui para juntos aprendermos da palavra do Senhor, eu estou dizendo agora para obreiros, é nossa obrigação estar aqui. É nossa obrigação estar aqui aprendendo de Deus. Jesus está voltando, igreja. Como que nós vamos combater o mal sem armas? Como que nós vamos combater o mal sem armas? É difícil, irmãos. Eu chorei muito. Eu pedi muita misericórdia ao Senhor. Senhor, eu não vou falar. Eu não vou falar. Mas a gente só quer ouvir o sim de Deus. Como que nós vamos falar não para o Senhor? É confrontante, igreja. É muito confrontante. Mas essa palavra, ela chegou naquele vale onde só tinha pessoas rejeitadas pela sociedade. Essa palavra chegou e aquela mulher encheu seu coração de esperança, encheu de... os sonhos dela voltou a renascer. E ali ela não podia sair porque tudo que ela tocava ia ficar imundo. Agora imagina, ela pensou em algo, como que eu vou fazer? Esse Jesus aí, olha, eu estou sentindo que esse homem pode ter poder para me curar. Como que eu vou sair em meio a essa multidão? Ouvi dizer que ele toca e o cego vê. Ouvi dizer que ele fala, ele ordena e o morto ressuscita. O que este problema meu nas mãos dele não é nada. Igreja, quantos problemas nós temos? Quantos? Nós temos que entregar na mão de quem pode fazer, de quem pode resolver os problemas para a gente. Normalmente a gente fala assim: eita, agora não tem mais jeito, é só por Deus. Mas a gente inverte os valores. Ao invés da gente falar é só por Deus, a gente tem que colocar Deus na frente, a gente coloca Deus por último. Então aquela mulher, ela, em sua cabeça, em sua mente, a palavra não diz, mas é o que eu imagino, que ela quebrou todos os protocolos daquela época. Eu não sei se ela se embrulhou, se ela se tampou, eu não sei como ela fez, mas ela saiu com suas próprias pernas daquele lugar de anonimato, onde ninguém gostaria de estar, e ela foi andando, e ela encontrou Jesus. E ela rompeu aquela multidão, e em seu coração estava assim, ó: eu preciso somente tocar na hora das vestiduras daquele homem. Eu preciso só tocar. E ela, com muita coragem, quebrando toda a religiosidade, todo o protocolo daquela época, e ela tocou nas vestes de Jesus. Aleluia! Igreja, se você tem um problema nessa noite, aleluia, toque na hora nos vestidos do Mestre. Toca com fé, porque Ele é o único capaz de resolver os nossos problemas. E a palavra de Deus diz que aquela mulher que antes era imunda, ela toca nas vestes do Mestre e ela sente que aquele mal foi estancado instantaneamente. Ela sente que o Espírito Santo a cura e que o Jesus de Nazaré, a qual já muitos não criam e não acreditavam, fez aquele mal cessar de sua vida. Aleluia! E Jesus, naquele meio, a multidão, alguém me tocou diferente aqui. Alguém tocou diferente em mim. E o discípulo de Jesus ainda diz assim: Senhor, como que o Senhor quer que a gente dê conta de quem tocou no Senhor? Olha essa multidão que nos aperta. Eu sei que alguém tocou em mim de uma maneira diferente, de uma maneira especial.
pois de mim saiu poder, pois de mim saiu virtude. Igreja, toca em Jesus nessa noite, faça sair virtude do Mestre, toca com fé. Aquele problema que você acredita que não tem mais solução, entrega nas mãos do Mestre. Usa a sua fé, igreja. Toca em Jesus, pois virtude do Mestre sairá. Igreja, aquela mulher, há um tempo atrás, ela era tida como uma mulher imunda. Quantas vezes o mundo nos despreza? Quantas vezes a sociedade diz: esse não tem mais jeito? De repente você nasceu num berço de ouro, cresceu ouvindo da palavra de Deus, e mesmo assim tem algo que faz você esmorecer a fé, pensar em desistir e voltar atrás. Mas não vamos esquecer, igreja, que Jesus continua o mesmo. Quem muda somos nós. Eu fico observando pessoas que aceitam a Jesus e estão naquele primeiro amor. Eu fico vendo o nosso irmão Marco Antônio. Vou te usar como exemplo hoje, meu irmão. Não perde uma aula bíblica, não perde um culto de quinta-feira, não perde um culto de domingo. Irmão, quando que vai começar de volta as atividades com os jovens? Em breve vai voltar, meu irmão. Sabe por quê? Porque ele está com sede. Ele está com sede da palavra de Deus. Ele está com vontade de pôr a mão no arado e de fazer as coisas. E esse desejo, essa vontade não pode sair das nossas vidas. A gente usa um novo convertido como exemplo, quando nós deveríamos ser exemplo. E muito pelo contrário, a gente arruma desculpa no pecado dos outros para começar a fazer as coisas erradas, para começar a fazer as coisas que não condiz com o cristianismo. Não estou aqui para atacar ninguém, porque Deus está primeiro no meu coração. Às vezes deixamos de fazer a vontade de Deus por causa dos outros, mas não é isso que Jesus quer, igreja. Não é isso. Vamos parar de arrumar desculpa. Quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. Deus precisa de homens e mulheres valentes para colocar a mão no arado e fazer a obra do Senhor. Perceba que a fé daquela mulher era tão grande que no toque dela, na orla dos vestidos do Mestre, saiu poder e saiu virtude. Imagina nós que somos as meninas dos olhos do Senhor, as meninas dos olhos de Deus. Nós temos tudo e às vezes não sabemos como usar. Vou usar um exemplo aqui: o filho pródigo que saiu e pediu os bens ao pai e foi embora. E todos conhecem que quando ele volta, o filho que ficou ao lado do pai o tempo inteiro, ele acha ruim. Pai, você vai fazer um banquete para este homem que largou todos os princípios a qual o Senhor nos ensinou, e está fazendo uma festa para ele, e para mim nunca teve nem um bezerrinho, nem um churrasquinho de gato, um animalzinho menor. Nunca o Senhor fez nem um novilho aqui, nem um bezerrinho de churrasco, uma festa para mim. O que o pai fala para ele? Você nunca saiu do meu lado, tudo que é meu é teu, é só saber usufruir. O que eu tenho para te dizer nessa noite, igreja: Deus tem algo muito maior do que nós esperamos para as nossas vidas. Basta nós sabermos pedir. Mas eu não vou ficar: Senhor, me dá. Mas seja feita a tua vontade, Senhor. Eu sou um dos que não vai pregar aqui a teologia da prosperidade, mas o Senhor, Ele é dono de tudo. Você acha que Ele não vai te dar? Eu peço para Deus: Senhor, me dá a quantia necessária para que eu não venha a ir contra os meus princípios, que eu não venha mudar o meu caráter cristão, que eu não venha mudar a minha dignidade, que eu não venha mudar a minha essência. Somos filhos do Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas. Vamos tocar
em Jesus e fazer dele essa virtude e poder. Aquela mulher que era tida como imunda, agora, olha o que Jesus fala. Tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. A imunda agora está salva para a glória de Deus. Aleluia. A imunda agora pode voltar a andar em meio à sociedade. Ela pode tocar em tudo que ela quiser, em tudo que ela puder, porque agora ela está salva para a honra e a glória do Senhor Jesus. Nas nossas vidas não é diferente. Nós somos salvos. A nossa vida custou um preço de sangue. A sua vida custou um preço de sangue. A sociedade pode dizer que nós não valemos nada, mas nós sabemos que a nossa vida, que a nossa alma custou um preço inegociável, um preço impagável. A nossa vida custou morte de cruz, mas a Bíblia fala que ao terceiro dia ele ressuscitou e deixou conosco o Espírito Santo, aleluia, que vive e reina para todo sempre. E ele subiu à destra do Pai e deixou uma promessa: eu vou, mas eu volto. Igreja, que nós possamos estar atentos, que nós possamos estar firmes em Jesus, o nosso Salvador. E não vamos nos esquecer que o louvor é muito importante. Eu gostaria muito de encerrar com o louvor, mas eu quero deixar para a nossa reflexão, para a nossa meditação, que a palavra de Deus é mais importante e está acima de todas as coisas. Eu quero agradecer essa minha rica oportunidade. Continuo orando pelo presbítero Rodrigo, pela minha família que está aumentando. Espero que aumente mais ainda. E que o Senhor, aleluia, glória a Deus, continue falando aos vossos corações. Espero que ninguém fique chateado com o Rodrigo, porque eu só falei o que Jesus mandou. Eu agradeço a minha rica oportunidade e as palmas do Senhor Jesus.